Todo mês, em um domingo por mês, nós pensamos em sempre ter uma palavra específica para aqueles que ainda não creem no Evangelho. Não para aqueles que ainda não foram a uma igreja evangélica, mas para aqueles que ainda não sabem, que não têm compreensão do que nós acabamos de cantar, de quem é Jesus, de que o nome dele está sobre todo nome, de que ele é o Deus criador de todas as coisas, de que ele existe antes de tudo, que ele é o grande eu sou e que ele é aquele que se esvaziou e veio até nós para nos salvar, porque só ele pode fazer isso. E o nosso propósito hoje é falar dele através de um assunto que todos nós, alguns mais, outros menos, de situações que nós passamos e que são propícias e que são providência dele para nós, para que nós nos voltemos a ele. A gente vai estar tratando desta que é uma pergunta que todos nós gostaríamos de responder: por que nós sofremos? É fato que o sofrimento se aplica a todos. Alguns mais intensamente do que outros. Todos nós sofremos. Alguns durante mais tempo do que outros. Alguns com doença ou com decepções. Mas todos nós sofremos de diferentes formas, em diferentes níveis. Mas essa é uma realidade que se aplica a todos. E se alguém aqui ainda não teve algum sofrimento, pode esperar que ele vai acontecer. E essa realidade, apesar de a gente estar tratando e focando especialmente aqueles que ainda não creem, ela se aplica também aos cristãos. O fato de alguém ter crido no que Cristo fez, desse Senhor que Ele é, não nos isenta, em hipótese alguma, do sofrimento. Todos nós vamos passar por eles. Isso, em as mais variadas formas, a gente passa pelo sofrimento. É claro que hoje existem alguns dentro da igreja evangélica que pregam o oposto e que têm em suas pregações títulos como Estratégias para Vencer na Vida, A Cura é Sua, Fazendo Escolhas Certas, Chaves para Construir Relacionamentos de Sucesso, Vivendo Vitoriosamente, ou livros O Sonho em Você, Todo Dia como Sexta, e Você Foi Feito para Mais, e esse me surpreendeu, Ame a Sua Vida. Ao passo que o Senhor Jesus disse que aquele que amar a sua vida vai perder. Mas isso é um autor, pastor evangélico, da maior igreja nos Estados Unidos hoje, e que construiu um templo de 90 milhões de dólares, e que escreveu um livro que é best-seller nos Estados Unidos, e que não fala de Cristo no livro dele. E quando entrevistado por um repórter secular, o repórter perguntou para ele: você não fala de Deus nem de Jesus no seu livro? Ele falou assim: eu não tenho esse ministério, mas ele é um pastor de uma grande igreja. Existe uma linha que diz que, por termos crido em Cristo, nós não precisamos mais sofrer, que nós jamais deveríamos ficar doentes e sermos prósperos financeiramente. Ou seja, tudo que o mundo oferece como satisfação, alguns oferecem dentro da igreja. O mundo prega que você tendo saúde e dinheiro, você não precisa de mais nada. E a igreja está fazendo exatamente isso. E esquece de que o sofrimento, apesar de não ser em última instância a vontade de Deus, ele existe porque Deus é soberano e permite que ele exista. A gente vai poder ver o porquê do sofrimento. O sofrimento não deve fazer parte da vida daqueles que creem. Por isso, então, muitos negam a realidade.
recorrendo a uma confissão positiva e dizendo textos como: o que eu falo tem poder, então eu não posso dizer que eu estou doente, eu não posso dizer, porque se eu vou estar reconhecendo uma situação, mas é que Deus permitiu. Então eu tenho uma confissão positiva que não tem nada a ver com a palavra de Deus isso. O fato é que nós sofremos, cristãos ou não. E eu gostaria que nós considerássemos 4 pontos, então, do porquê existe o sofrimento, é o primeiro deles. O segundo, é possível evitá-lo? Será que se nós nos cercarmos de algumas circunstâncias ou ferramentas, nós poderíamos evitar o sofrimento? O terceiro, se não é possível, ou se nós enfrentarmos, quais são os propósitos de nós sofrermos? E o quarto, qual a nossa reação diante do sofrimento? E esse ponto tem tudo a ver com o que nós cremos. Eu quero antes apresentar a história de 2 pessoas que lidaram de formas diferentes com o sofrimento. O primeiro é esse homem que está aí na foto, chama-se Charles Templeton. Nasceu em 7 de outubro de 1915 em Toronto, no Canadá. Foi personalidade na TV, rádio e jornal, cartunista, escritor, diretor, político e evangelista. Em 1936, em uma crise de depressão, o levou a uma experiência religiosa. Ao entrar no ministério, se destacou como um grande e carismático orador. Foi parceiro de Billy Graham nas cruzadas evangelísticas dos Estados Unidos, lotando estádios com multidões de até 30 mil pessoas. Como era mais eloquente, muitos esperavam que Templeton, e não o Billy Graham, seria um dos grandes pregadores da história. Entretanto, dúvidas começaram a surgir em seu coração. Assim, em 1948, decidiu estudar no Seminário Teológico de Princeton. Em 1957, abandonou o evangelho, o ministério, e professava-se agora um ateu. Escreveu um livro chamado Farewell to God, Adeus para Deus, e nele explicou as razões pelas quais abandonou a fé em Cristo. Entre elas estavam o mistério do mal, o sofrimento e a morte. Templeton voltou ao jornalismo, envolveu-se na política, casou-se 3 vezes. Em 1982 foi diagnosticado com Alzheimer, falecendo dia 7 de junho de 2001, aos 85 anos, negando o Deus que o criou. A segunda pessoa, nós vamos falar dela no final. Primeiro ponto, por que existe o sofrimento? E esse é o mais difícil. Nós podemos ver pela palavra porque ele existe como um todo. Mas para nós analisarmos as nossas vidas e por que eu sofro nessa ou naquela área especificamente, é mais difícil de nós entendermos. O questionamento do Templeton foi esse: se um Deus que é bom, que só pode fazer coisas boas, por que esse Deus bom permite o sofrimento? Por que Ele permite a doença? Por que Ele permite a depressão? Por que Ele permite que nós soframos com a questão financeira, por exemplo? Porque um Deus que é bom, essencialmente bom, permite o sofrimento. A palavra desse Deus é claríssima em nos mostrar a origem do sofrimento. Todo sofrimento, por pior que ele seja, ou por menor que ele seja, tem uma única causa. E a palavra de Deus é clara em nos dizer isso em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O Templeton não conseguia entender o sofrimento, a dor e a morte. A morte é o pior deles, é o pior dos sofrimentos. E se a morte
entra por causa do pecado. E nós vamos ver vários textos da palavra que vão dizer que as consequências do pecado, a maior delas é a morte. Mas que todos os nossos sofrimentos têm uma causa única, o pecado. Porque um dia Deus resolveu, em seu poder e soberania, criar um homem e uma mulher, seres humanos, para ter um relacionamento com Ele. E o desejo dele era que nós desenvolvêssemos esse relacionamento. Mas o homem pecou. Aqui a palavra está dizendo que por um homem, o primeiro homem que Deus criou, entrou o pecado no mundo. Entrou o pecado não só no nosso planeta, mas no universo. E por causa da entrada do pecado, veio a morte. Não somente a morte, mas o sofrimento. Porque não somente um pecado, mas também porque todos pecaram. Então, o pecado tendo entrado, e nós, sendo pecadores, sofremos por essa realidade. Às vezes, eu sofro diretamente como consequência de um pecado que eu cometi. Mas às vezes, eu vou sofrer por pecados de outras pessoas. Nós sofremos, nós vivemos numa realidade de um mundo que está no maligno, a palavra de Deus diz. Esse mundo está afundado no pecado, porque esse pecado entrou na raiz, no coração do homem. E ele então passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Não somente pecamos, não somente cometemos os pecados que nós cometemos, mas porque nós os cometemos, porque nós nascemos pecadores. E é por isso então que nós sofremos. Quando Deus cria o homem e a mulher, e eles pecam, Ele já de imediato vai oferecer a solução para isso, e nós vamos ver, mas Ele vai também falar, bom, porque vocês me desobedeceram, vocês vão sofrer, o seu trabalho não vai ser algo prazeroso, mas você vai ter que suar para ganhar o seu salário. Para você, mulher, você vai gerar filhos, uma alegria, mas você vai sofrer. E por isso a gente pode entender que todo o sofrimento que existe tem como causa primeira e única o pecado. A palavra diz também, ali um pouco à frente, em Romanos capítulo 8, versículo 22, que esse pecado não influenciou só a nossa realidade nos relacionamentos, mas também ele foi tão profundo que a própria natureza sofre com isso. Esse texto é maravilhoso. Um pouco antes ele diz que a natureza geme esperando a revelação dos filhos de Deus. Mas aqui o texto diz, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Por quê? Porque essa natureza sofre por causa do pecado. E literalmente nós estamos ouvindo notícias sobre isso toda hora. Agora mesmo nós tivemos a Rio Mais 20, nós comentávamos essa semana. Por que Rio Mais 20? Porque há 20 anos não mudou nada e não vai mudar. O mundo está influenciado pelo pecado. É uma palavra que não faz parte muito das pregações que nós vemos hoje. Mas é uma realidade. E eu e você somos parte dessa realidade. Nós nascemos em pecado. Somos pecadores. Por isso nós sofremos. O mundo em que vivemos é influenciado pela entrada do pecado, pelos meus pecados, pelos seus pecados. E a Bíblia diz que isso não vai melhorar. A palavra diz que o homem vai de mal a pior. E que nos últimos dias há uma relação de que esses homens seriam egoístas, amantes de si mesmos, desobedientes à paz, gananciosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E essa é a realidade do pecado. Por causa dessa lista, desses pecados, nós sofremos. Então essa é a nossa realidade. As consequências do pecado podem ser passadas. E nós vemos isso também, de geração em geração, no texto de Êxodo, capítulo 34, os versículos 6 a 7. Nós vimos que a primeira causa é a entrada do pecado no mundo. E pelos nossos pecados há o sofrimento. Mas a palavra também diz que essa realidade ela pode ser passada de geração em geração.
Êxodo capítulo 34, versículos 6 a 7. Logo após Moisés ter recebido os 10 mandamentos de Deus, ele vai e reconhece esse Deus que o entregou os mandamentos. E ali ele diz: e passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado e castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª gerações. Se não há um rompimento com isso que é uma maldição, e que esse rompimento se dá somente quando nós cremos no que Cristo fez por nós, nós vamos sofrer essas consequências. Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, vão sofrer. A gente sofre por isso. Por isso que para quebrar esse ciclo, é necessário que nós conheçamos a Cristo, que nós conheçamos aquilo que Ele fez, porque só Ele pode quebrar essa maldição com a qual todos nós nascemos. O terceiro ponto dentro do porquê existe o sofrimento. A palavra também é clara em mostrar que todo pecado tem consequências. Texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Diz lá, e todos nós sabemos disso, é o princípio da semeadura. E a palavra está dizendo exatamente isso. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. E a gente sofre porque nós semeamos pecado e vamos colher essa realidade. A gente sofre porque um dia o pecado entrou na humanidade e o sofrimento vem em decorrência desse pecado. E todos nós estamos sujeitos a isso. E todos nós, ainda que nós não vejamos algumas consequências, é claro que para algumas situações, quando você comete um pecado, você consegue visualizar lá na frente por que você está sofrendo. Porque você plantou, mas às vezes não é possível ver. O fato é que a Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. E essa realidade se aplica também a cristãos e a incrédulos. A palavra diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem com quem Deus tinha relacionamento. E no Salmo 32, os versículos 3 a 5, esse Davi que havia pecado gravemente contra o Senhor, reconhece o que nós acabamos de ver nesse texto de Gálatas. E aí é para que nós pensemos para cada um de nós, se nós tomamos essa postura, movidos pelo Espírito, que Davi tomou. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era bom? Não. Davi foi um adúltero e orquestrou um assassinato. Como alguém pode ser do coração de Deus nessa situação? E a gente vai ver a postura dele quando ele peca, depois de ser confrontado com a verdade. Olha o que ele diz, e essa deve ser uma oração para cada um de nós. Enquanto escondi os meus pecados, ele está reconhecendo a realidade dele, e todos nós temos essa realidade a ser reconhecida. O meu corpo definhava de tanto gemer, eu sofria por causa dos meus pecados. Pois de dia e de noite, a tua mão, a mão de quem? De Deus. Porque Deus é um Deus que ama, e se Ele ama, Ele corrige. E porque nós pecamos, Ele vai vir tratar conosco. Se não houver tratamento, não há amor. Porque Deus ama, Ele trata. Então a mão de Deus, a tua mão,
pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então, eu reconheci diante de ti o meu pecado e não o encobri, as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e é Ele que nós devemos. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele tinha um grande rendimento, mas porque ele foi alguém que, quando pecou, clamou ao Senhor: tem misericórdia de mim. Na mesma intensidade que o pecado fere a santidade de Deus, é a intensidade do perdão dele para aquele que se arrepende. Aliás, ela é maior, porque a palavra diz que onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Esse Deus que nós cantamos, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, ele tem uma capacidade que para nós não conseguimos compreender. Ele tem a capacidade de esquecer pecados, a partir do momento que nós os confessamos. Pensa numa coisa que você tem prazer. Deus tem prazer em perdoar. Então Davi chegou diante do Senhor e clamou: Senhor, tem misericórdia. É claro que Deus teve misericórdia, mas ele sofreu as consequências do seu pecado. Por causa do pecado dele, ele perdeu um filho e teve muitos problemas com seus outros filhos. Ainda que Deus o amasse, o tratasse e ele fosse um homem segundo o coração de Deus. É claro também que nem sempre o sofrimento é consequência direta. Por isso que nós falamos, às vezes nós sofremos por causa dos nossos pecados. Mas nós sofremos também porque o mundo que vive no maligno, que jaz no maligno, e onde o pecado reina, nós vamos sofrer com ele também. Todos nós passamos por isso. E é interessante que lá em João, Evangelho de João, capítulo 9, os versículos 1 a 3, os discípulos vão chegar com Jesus e vão perguntar e vão relembrar exatamente dessa questão do sofrimento, do pecado e da punição de Deus passar de geração em geração. E aí então eles vão ver uma situação e vão perguntar para ele. João, capítulo 9, versículos 1 a 3. Jesus estava saindo do templo, perseguido lá no templo, e então o relato mostra: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, talvez lembrando daquele texto que nós acabamos de ver: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E logo à frente Deus vai curá-lo da sua cegueira. Com isso nós aprendemos o seguinte, que às vezes nós sofremos, não por causa dos nossos pecados, mas porque nós vivemos em uma realidade de pecado. Então por isso nessa situação, todos nós vamos passar e vamos enfrentar o sofrimento. Não tem como escapar. Aí o nosso outro ponto. Segundo, é possível evitar o sofrimento? A primeira pergunta talvez fosse um pouco mais difícil, essa é mais fácil. Não, não é possível. Por mais que nós nos cerquemos de circunstâncias, nós não conseguimos evitar. A Bíblia diz que nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã, ainda que nós façamos alguns planos. E todos nós sofremos por algumas situações, ou doença, ou perda na família, ou alguma decepção na nossa família, a gente vai sofrer. Você não pode É impossível que nós nos blindemos quanto ao sofrimento. Nós vamos sofrer sim. E o texto de João, capítulo 16, os versículos 31 a 33, Jesus então vai tratar com seus discípulos de como eles podem passar pelo sofrimento. E aí que eu gostaria que você refletisse, especialmente você que já ouviu falar de Jesus, mas que se eu te perguntasse agora, se você tem convicção do que Ele fez por você, de você crer no seu novo nascimento, que Cristo é Salvador e Senhor da sua vida,
que você crê na sua morte e ressurreição com Ele, você tem certeza absoluta? Se você pudesse me responder isso. Se você não pode, presta atenção no que Jesus está falando nesse texto aqui. João 16, 31 a 33. Jesus estava falando que Ele estaria voltando ao Pai. Ele estava ali pouco tempo antes de ir para a cruz. Estava dizendo para os seus discípulos, eu vou voltar para o meu Pai. E aí então Ele diz, respondeu Jesus, agora vocês creem? Porque os discípulos tinham momentos de crise, que às vezes eles não entendiam algumas coisas assim como nós não entendemos, mas eles criam no Senhor. Então Ele pergunta, agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Aqueles mesmos que criam nele, o deixariam. O mesmo Pedro que cria nele, o negaria 3 vezes, mesmo crendo. Por isso que não está em nós a possibilidade de sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu lhes disse, aí, aos seus discípulos, estas coisas para que, em mim, e aí nós paramos, não numa religião, não em algumas práticas, não em frequentar uma igreja, mas em mim, em Cristo, vocês tenham paz. Eu estou dizendo para que vocês tenham descanso na minha pessoa, no que eu vou fazer por vocês, na minha morte e ressurreição. E aí ele continua, neste mundo, meus discípulos, meus queridos, meus irmãos, vocês terão aflições, vocês vão sofrer. Contudo, apesar de, vocês podem ter ânimo, porque eu, o Cristo, venci o mundo. Ainda que essa vitória não tenha se manifestado totalmente ainda, porque ela vai um dia se manifestar. Eu já venci esse mundo. Esse mundo está derrotado. As suas dificuldades já foram levadas no meu corpo santo lá na cruz, por pior que elas fossem. Então em mim você pode ter bom ânimo. Você pode buscar em mim. Não importa o seu sofrimento, você pode vir até mim. E eu posso dar a você essa paz. Porque onde a gente pode ter paz? A palavra diz que os ímpios, que somos todos nós antes de crermos, não temos paz. Pode procurar em qualquer lugar, até numa religião. É impossível que cada um de nós aqui tenha paz real. Não paz circunstancial, mas uma paz que independe das circunstâncias. E isso é possível só em Cristo. Ele está dizendo, vocês vão ter aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Olha na linguagem de hoje, esse mesmo versículo último. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, porque esse mundo jaz no maligno, é um mundo de pecado. E para que vocês estejam, mesmo vivendo nessa realidade, vocês precisam de mim. Vocês precisam crer em mim. Vocês precisam receber o que eu fiz por vocês. Morrendo a morte de vocês, crucificando o seu pecado na cruz e ressuscitando para dar uma nova vida. E nessa vida nova que eu dou a vocês, vocês então podem ter bom ânimo. Não importam as circunstâncias. É possível? Não é possível. Mas em Cristo, nós podemos, em Cristo, não no nosso braço, porque no nosso braço, o que Davi falou, minha força se acabou, eu não consegui, então eu fui para o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Essa palavra misericórdia, abre o acesso ao Senhor. Ele tem um prazer em ouvir, Senhor, tem misericórdia de mim. E todos nós precisamos clamar misericórdia. Todos nós precisamos diariamente. Mas aqueles que ainda não creram, especialmente, precisam chegar diante de Deus e dizer, Senhor, até hoje eu vivi fora do Senhor. Eu não sabia o que Cristo fez, eu ouvia falar. Agora eu estou vendo pela sua palavra que eu sou um pecador.
Eu estou vendo que eu não tenho forças para isso, mas eu quero te pedir, Senhor, que revela o que o teu Filho fez por mim, que revela que aquela morte foi a minha morte e a sua ressurreição foi a minha ressurreição. Revela essa verdade no meu coração, de maneira tal que eu tenha convicção e que aí então eu possa, em Ti, Senhor, passar pelos sofrimentos e ter bom ânimo. Quais os propósitos do sofrimento? Porque se Deus governa a história, nós sabemos que o sofrimento que eu e você passamos, Ele permitiu. Deus governa cada passo de nossas vidas. Não existe a palavra coincidência, não faz parte do vocabulário de Deus. E ainda que nós não entendamos, Ele tem propósitos para nós no sofrimento. Qual a razão, já que nós vamos sofrer? E aí nós temos um caso de Jó, capítulo 2, versículos 9 a 10. Esse foi um homem que sofreu. Deus tinha um propósito específico na vida dele, para tratar com ele, ainda que sendo alguém temente ao Senhor, servo do Senhor, como a própria palavra e o próprio Deus diz dele, ele precisava ser tratado, porque o tratamento foi muito radical. Jó perdeu tudo o que tinha, 10 filhos, posses, poder, tudo. Mas há um momento que então a mulher dele diz, diante de tanto sofrimento, ela vai conversar com ele. E diz assim, a mulher dele disse, você ainda continua sendo bom? Diante de tudo que aconteceu, amaldiçoe a Deus e morra. Talvez tenha sido essa questão do Templeton que não conseguia compreender. Falei, eu não quero saber desse Deus. E quantos, diante do sofrimento, não tomam essa postura? Jó respondeu, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as más ou as desgraças? Ou seja, em última instância, se nós estamos sofrendo, Deus permitiu, porque Deus governa a história. Assim, apesar de tudo, Jó não pecou nem disse uma só palavra contra Deus. É claro que mais à frente, porque ele era um homem muito justo, ele vai dizer que Deus estava procurando pretextos contra ele. Ah, Deus, eu não tenho nada de errado, não. Não, ele vai tratar mais à frente qual é o ponto que fez de Jó um homem segundo o coração de Deus. Senhor, eu me arrependo. Pó e Narciso, eu só conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Um texto que é loucura. Nós estamos falando de propósitos do sofrimento. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 3. Já que Deus permite, ainda que não tenha prazer no sofrimento, Ele permite o sofrimento, qual deve ser a nossa reação? E aí por isso que, voltando, por isso que para poder compreender esse texto, só em Cristo. Olha o que Tiago escreve. Meus irmãos, não os judeus, meus irmãos em Cristo, tende por grande alegria, gozo, alegria, o quê? Passardes por várias provações. Tende por alegria sofrer, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. Deus permite o sofrimento, para que, e aí voltando, aqueles que ainda não creem, voltem-se a Ele. Porque Deus ama, Ele vai cercar aqueles que ainda não creem, de tal forma que as pessoas se reconheçam e digam, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador, mas eu sei que o Senhor teve misericórdia e enviou Cristo, por isso eu o recebo. Para salvação. E para aqueles que creem, Deus permite o sofrimento, para que nós cresçamos no relacionamento com Ele. Deus tem propósito no sofrimento. Não quer dizer que nós não possamos. Na semana passada, por exemplo, nós estivemos orando pela Beatriz, a mãe da Karen,
que está num processo muito difícil, sofrendo com a questão de um câncer, que agora não está aparecendo, ela teve uma cirurgia delicada, e nós ficamos ansiosos, a família ansiosa, e oramos ao Senhor pedindo: Senhor, nós cremos no Teu poder, cremos que o Senhor pode curar. Então nós vamos diante do Senhor pedindo, o nosso desejo é esse, Senhor. Que ela possa sair, ela estava sedada e não saía, estava já passado alguns dias, e aquela ansiedade, aquele temor. Senhor, nós cremos e nós vamos diante do Senhor com nossas petições, com orações e súplicas diante do Senhor. Mas, Senhor, nós não entendemos, faça a sua vontade. Naquele momento, pela graça de Deus, ela voltou, ela está melhorando, já saiu da CTI, está num quarto. Graças ao Senhor. Mas nós poderíamos dizer graças ao Senhor se isso não tivesse acontecido? E se Deus, soberano, governa a história, tem os seus propósitos, os seus meios de tratar, não tivesse permitido? Será que Ele deixaria de ser o Deus bom, amoroso, misericordioso, compassivo, como nós vimos? Não. Por quê? Porque Ele é Deus e nós não. Nós não conseguimos. Ainda que nós possamos, e eu entendo que devamos sim. Senhor, tem misericórdia. Senhor, há essa situação aqui, eu quero te pedir a sua intervenção. O meu desejo, expressar, o meu desejo é que o Senhor opere essa cura, esse milagre, Senhor. Mas, Senhor, eu reconheço que o Senhor é soberano. E que ainda que eu não entenda, se o Senhor, na sua soberania, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita, ainda que eu não entenda, não permitir, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Paul Washer diz assim: se você está sofrendo, clame ao Senhor para que, sendo a vontade dEle, para a honra e glória dEle, Ele o livre do sofrimento. Mas, se Ele não o livrar, clame a Ele para que Ele o capacite a sofrer para a honra e para a glória dEle. É possível. E há muitos casos que é possível. E que nesses casos eu vejo a glória do Senhor. Nesses casos eu vejo a glória do Senhor. Honra e glória somente para Ele. Porque a pessoa não tem no que se apegar, ela vai se apegar a Ele. Qual é a reação? A nossa reação diante do sofrimento. A reação que nós acabamos de ler tende por motivo de grande alegria passar por tribulação só em Cristo. Só em Cristo. Não é possível. A nossa primeira tendência é: Senhor, livra-me do sofrimento. E se Ele não livrar, muito provavelmente eu vou ficar indignado, irado contra Ele. Eu vou buscar situações para culpar alguém pelo meu sofrimento. Agora, para eu poder, Senhor, ainda que o Senhor não me livrasse, eu te louvo e te agradeço, só em Cristo. Só em Cristo significa que você e eu tenhamos convicção do que Cristo fez por nós um dia. Tenhamos certeza absoluta de que a morte de Cristo foi a nossa morte. Isso não é apenas uma repetição, é uma necessidade. Hoje nós tivemos um almoço e meu irmão, pela graça de Deus, falou uma grande verdade. Isso, por mais que eu tenha argumento, e eu não tenho nenhum, para convencer quem quer que seja, isso só pode ser dado por revelação. Para você poder crer no que Cristo fez, só o Espírito Santo revelando. Mas Ele age de tal maneira que Ele diz assim a sua palavra: hoje, se você ouvir a sua voz, ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Se Ele disser para você a sua situação, você vai dizer: Senhor, tem misericórdia. E Ele vai operar esta salvação. E esta salvação, agora para nós que cremos, nele nós podemos passar por qualquer coisa. Não em nós, nele. Nós estamos dizendo, com isso, já que ter prazer nas provações é masoquismo? Amar o sofrimento e buscá-lo? Não, não é nada disso. Agir assim é doentio. O que estamos dizendo, e a palavra de Deus afirma, é que devemos sempre evitar o sofrimento. Porém, se ele mesmo assim vier, precisamos aprender a vê-lo não como a inevitável concretização da desgraça, mas sim como uma oportunidade de crescermos espiritualmente na graça e no conhecimento do Senhor. Deus permite o sofrimento.
aquela chavão, se não é pelo amor, é pela dor, isso se aplica a todos. Nenhum aqui está isento disso. Pode reparar na sua vida, se você creu em Cristo, foi pela dor. Pela dor porque Ele ama. Ele nos cercou de circunstâncias para que nós nos reconhecêssemos pecadores. Vimos no início Jesus dizendo que apesar das tribulações, nele podemos ter paz. Romanos capítulo 5. Do que Jesus estava dizendo? E Paulo vai nos explicar aqui de maneira muito clara. De que paz é essa? Como é que é possível ter paz? Aqui ele já está falando para aqueles que creem. E se você não crê, presta atenção e peça a revelação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, o que significa isso? Significa que eu e você somos pecadores, não podemos nos justificar diante de Deus pelos nossos próprios atos. Nós somos pecadores, estamos separados de Deus. Mas vem Cristo, morre a nossa morte, perdoa-nos nos nossos pecados no seu sangue e dá uma nova vida na sua ressurreição. Ele nos justifica diante de Deus. Nós somos justificados diante de Deus pelo que Cristo fez. Então, justificados pela fé, só assim é possível termos paz com Deus. É dessa paz que Jesus está dizendo. Você tem certeza que você é um justificado por Cristo? E aí continua, por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação vem mediante a um conjunto de regras a você obedecer ao que Cristo fez por você. Onde? Na sua morte e ressurreição. Obtivemos então acesso pela fé a esta graça. Quanto custa para eu e você? Nada, de graça. Deus deu por amor e totalmente de graça, literalmente de graça. A você e eu, basta receber. Para Ele, para o Deus Pai, custou o Filho unigênito dele. Para morrer a pior das mortes, para ser humilhado. Custou a morte do Filho dele, o sangue dele derramado. Para nós, de graça, totalmente de graça. Basta receber, pela fé. Na qual agora estamos firmes. E nós gloriamos na esperança. Por que na esperança? Porque nós temos a esperança. Lembra daquele casal, nós citamos aqui há um tempo atrás, de um casal que perdeu 6 filhos em um acidente de carro. 6 filhos em um acidente de carro. Foi noticiado no mundo todo. E eles amaldiçoaram Deus? Não, eles glorificaram a Deus. E o mundo todo viu o Cristo que habita neles. Quem de nós aqui pode suportar isso? Ninguém pode. Eles suportaram, não. Cristo neles. E eles dizem assim, nós não somos como os demais. Nós temos esperança. Isso é demais para a cabeça de alguém que não creu ainda. E mesmo para nós que cremos. Nos gloriamos na esperança, então sabemos que um dia, apesar de vivermos em um mundo de sofrimento, esse mundo de sofrimento vai se acabar, vai ser literalmente destruído. Esperamos na esperança da glória de Deus, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Eu tenho prazer nas tribulações, é possível? Eu não, mas em Cristo sim. Nos gloriar a glória do Senhor nas tribulações, para a honra e para a glória dele. Por quê? Porque a tribulação, e aí o propósito, produz paciência. Na dificuldade, o Senhor age, coloca em nós paciência. A paciência, experiência. E a experiência, a esperança. Que esperança? Essa esperança. Apocalipse, capítulo 21, versículos 4, 5 e 7. Que esperança? Essa esperança de que João está falando do Deus que governa, que venceu esse mundo e que vai manifestar a sua vitória nesse momento aqui. Ele, o Senhor Deus, enxugará dos olhos toda lágrima, todo sofrimento. E a morte, lembra que por causa do pecado, a morte veio e passou a todos nós, por isso nós vamos morrer. A morte já não existirá. Já não haverá luto, o sofrer por alguém que nós amamos que nós perdemos. Nem pranto, nem um sofrimento, um choro intenso, um lamento, não. Nem dor. Porque as primeiras coisas passaram.
Tudo isso aqui vai passar. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Cristo já fez nova todas as coisas em nós, mas isso ainda não se deu na prática totalmente. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades, sim, mas ainda vivemos em um mundo de sofrimento e que nós vamos conviver com isso, mas Ele já levou, assim como nós estamos pela fé sentados nas religiões celestiais. Nós estamos lá hoje? Não, mas pela fé nós estamos. Só que essa fé vai se concretizar um dia, por isso não mais necessário será a fé, por isso que a fé vai acabar, porque fé é a certeza das coisas que você espera e a convicção de fatos que você não vê. Quando você vê Cristo e vê essa realidade, não precisa mais de fé. Você vai viver essa realidade. Isso é maravilhoso, mas só em Cristo. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Eu creio que dá para se alegrar diante dessa esperança. Em Cristo é possível. Ah, mas você não está sofrendo, não. Todos nós passamos por alguns sofrimentos, alguns mais, outros menos, em diferentes áreas. E há muitos testemunhos de pessoas que vivem esse sofrimento muito mais que talvez que todos nós aqui, eu creio. E falei de uma primeira pessoa. Eu queria citar essa segunda pessoa que é um testemunho maravilhoso. Ela chama-se Joni Eareckson Tada. Joni nasceu em Baltimore, nos Estados Unidos, como uma garota saudável e perfeita. Contudo, em 1967, aos 17 anos de idade, ela sofreu um gravíssimo acidente. Em um mergulho no lago, fraturou o pescoço, tornando-se uma tetraplégica, paralisada dos ombros para baixo. Como não poderia deixar de ser, Joni se enfureceu contra o seu destino, lutou com a depressão e muitas vezes quis acabar com a sua vida. Não conseguia entender como Deus poderia deixar que isso acontecesse. Depois de meses olhando para o teto, literalmente, e chafurdando em sua depressão, começou a se perguntar sobre a vontade de Deus naquela situação. Visitou alguns pastores com, entre aspas, dons de cura, clamou pelo milagre, mas ele nunca veio. Essa percepção, a de que Deus estava trabalhando em sua vida, foi o início da jornada de Joni para a plenitude como uma pessoa com deficiência. Participou de vários programas de reabilitação que lhe ensinaram como viver em suas deficiências e mergulhou na palavra de Deus para tornar-se espiritualmente forte. Sendo naturalmente criativa, aprendeu a desenhar e pintar segurando seus utensílios com os dentes. Em seus quadros, sempre compartilhava o amor de Cristo, autografando as iniciais PTL, Praise the Lord, Louvado seja o Senhor. Escreveu vários livros, entre eles Heaven, Céu. Em 1979, Joni mudou-se para a Califórnia para começar um ministério para deficientes do mundo todo, Joni and Friends. O ministério foi imerso com pedidos de ajuda física e espiritual para pessoas com deficiência. Através de seu ministério, Joni lidera um programa de rádio de 5 minutos que proclama o Evangelho e é ouvido diariamente em todo o mundo. Além dessas ações, ela organiza o Rodas para o Mundo, um ministério que envolve a restauração de cadeiras de rodas e a sua distribuição em nações de desenvolvimento, como o caso desse menino, que não tinha condição, ela foi lá em um país em desenvolvimento, essa moça aí do lado. Em 82, casou com Joni Ken Tada, daí o sobrenome Tada. Após 43 anos vivendo em uma cadeira de rodas, em 2010, Joni foi diagnosticada com câncer de mama e ainda luta contra a doença. Apesar das aflições, hoje, aos 62 anos, continua em Cristo tendo bom ânimo. O meu e o seu sofrimento em Cristo
É possível ter bom ânimo só nele. E nós precisamos dele. Se você não crê, entregue a sua vida a Cristo. Diga: Senhor, eu não posso mudar, mas eu reconheço que o Senhor me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que eu, crendo nele, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O Senhor Jesus disse que quando ele estava para ser levantado na cruz, ele atrairia todos quantos? Todos que pecaram, todos nós. Ele nos atraiu na sua morte, no seu corpo santo, sem nunca ter cometido nenhum pecado. E na sua ressurreição nos deu uma vida nova. Clame ao Senhor essa experiência. E se você crê, clame a esse Senhor que você crê, para que Ele, apesar das circunstâncias, nos dê bom ânimo. Pai amado, nós te agradecemos pelo teu grande amor no teu Filho Jesus. Senhor Jesus, em Ti nós podemos ter bom ânimo, o Senhor falou. Senhor, tem misericórdia. Quantas vezes nós reclamamos, nós murmuramos, Senhor, tem misericórdia. Senhor, enche-nos desse ânimo, dessa paz que só o Senhor pode dar. E capacita-nos, mesmo diante das dificuldades, dos sofrimentos, a louvar o Senhor, a ter prazer nas tribulações. E é nela, Senhor, viver para a sua glória, para que as pessoas possam ver em nós o Cristo que habita em nós. E ver em nós diferença mesmo nas dificuldades. Ó Senhor, por misericórdia, opera Cristo em nós. Esse Cristo que nós professamos estarmos crucificados com Ele, que sofreu a nossa morte. Capacita-nos a viver para a Tua glória. Revela, Pai, pelo Teu Espírito. E essa revelação, nós sabemos, vem pela pregação da Tua Palavra, pela proclamação do Evangelho. Revela Cristo para esses que estão aqui, para que eles tenham bom ânimo e tenham essa paz, que só Ele, o Teu Filho, pode dar. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos, no nome santo do Teu amado Filho, do nosso Salvador e Senhor, Jesus. Amém.